Vou deixar aqui. Bom, você viu que a minha voz também foi, né? Um pouco melhor esse negócio. Foi de friagem. Da friagem esses dias. Eu sei que eles vão lá e eles dizem que garoto me chuva, né? Bom, vamos começar com o tema mais importante, que é o tema da fé, né? Se eu perguntasse para você e para qualquer pessoa o que é fé, a maioria iria responder aquela citação do livro de Hebreus 11, acho que é no Hebreus 1, né? Que fala que é a certeza daquilo que a gente não vê. Só que aí o catecismo tem uma definição mais completa. Você vai esse livro aqui. Ele tem uma definição mais completa. Ele fala que a fé é uma resposta livre e consciente que nós damos a Deus. Então ela é uma resposta livre e consciente nossa, né, que damos a Deus. Tá. Então é isso. Fé é uma resposta, é um aceitar, né, as verdades de Jesus e da sua igreja, né, que nos é transmitido. Nós estamos falando de cristianismo, estamos falando de catolicismo, né? E era a única igreja que existia no tempo de Jesus. Tinha sinagogas judaicas, mas a primeira comunidade que começou a crescer no tempo de Jesus e no tempo dos apóstolos foi a comunidade cristã. Então não existia igreja batista, evangélica, assembleia, essas igrejas não existiam. Eles vieram depois de 1500. Né? Já a fé católica é desde o tempo de Jesus, porque foi Jesus que foi o fundador dela. Né? Lógico que não usava o termo católico, mas usava o termo que era usado era o caminho. Era o caminho. Né? Era o caminho. Então é isso. Era o caminho. Então, se alguém perguntar para você o que é fé, fé é isso. A fé é uma resposta que nós damos a Deus. Né? Ela é um compromisso. É um compromisso, né? Quem se diz católico o católico é aquela pessoa comprometida, né, com as verdades de Jesus e comprometida com a igreja. Né? Então isso é fé. Não, fala baixo aí, gente. Então a fé é isso. Né? Se comprometer-se com as verdades de Jesus e da igreja. Né? Então a fé é isso. Uma coisa que a gente precisa saber é sobre a questão da Bíblia. Da Bíblia. E como uma Bíblia para você, né? Uma Bíblia para você. Para você ir começar lendo. Né? Então, nós temos a Bíblia, ela é dividida em duas partes. Antigo Testamento, ou seja, a Antiga Aliança, e Novo Testamento, Nova Aliança. Então, Antigo Testamento, que vai desde o livro do Gênesis até Malaquias, e o Novo Testamento, que vai de Mateus até o livro do Apocalipse. Né? Então, dividido em duas partes. Antiga Aliança
Antigo Testamento, Antiga Aliança. Novo Testamento, Nova Aliança. Aliança com Jesus. Antigo Testamento, né, é a história do povo de Israel. Né? A história do povo de Israel, onde tudo começou. Né? O povo estava lá preso, escravo, nas mãos do povo egípcio, nas mãos do faraó. E Deus suscitou Moisés para libertar o povo. Então ali, quando você lê o Antigo Testamento, é a história do povo de Israel. A partir do Novo, começa a falar sobre Jesus, os apóstolos, as primeiras comunidades, até os dias de hoje. A palavra Bíblia, a Bíblia, ela vem do grego biblos, que significa biblioteca de livros. Né? Biblioteca de livros. Eu ia perguntar para você sabe ler e escrever, né? Sim. O pessoal tem um caderno para você, né? Um caderno e uma caneta. Porque aí essas coisas é bom anotar, porque você vai esquecer tudo. Memória, porque você guardar tudo na memória é complicado. A memória nossa é muito fraca, né? Vamos fazer o seguinte. Tem aquelas coisas aí dos cadernos que você precisa anotar. Tem caneta aqui. Entendeu? Essas coisas é bom anotar. Então, anota a primeira coisa sobre a catequese. Primeiro exemplo, é bom saber também explicar o que é catequese, que eu também não expliquei, né? O que é catequese? É o ensino da doutrina da fé católica. Isso é catequese. Ensino da doutrina da fé católica. Não existe catequese evangélica, né? Catequese é católica. Então, o ensino, catequese, ensino da doutrina da fé católica. E aí a outra coisa é a fé. A fé, ela é uma resposta livre e consciente, né, que nós damos a Deus. É uma resposta livre e consciente que damos a Deus. E é, ao mesmo tempo, um compromisso, né, que assumimos com Jesus e com a igreja. Você não assume um compromisso você não está assumindo um compromisso comigo, nem com o padre, nem com o bispo, nem com o papa. Você está assumindo um compromisso com Jesus, né? A igreja é dele. Existe aí, né, os membros da igreja, né? Existe o clero, que é os diáconos, os padres e os bispos, e tem nós, que somos os fiéis, né? Mas isso aí eu não vou falar por enquanto, porque mais para frente eu falo. E aí a Bíblia, né, o que é a Bíblia? Né? Ela é uma carta de amor. Né? É uma carta de amor, né, que Deus escreveu, que Deus deixou para nós. Né? É uma carta de amor escrita por homens, né, homens que foram inspirados por Deus para escrevê-la, mas que foi dada a nós por Deus. Né? Dada a nós por Deus. E a palavra Bíblia vem do grego biblos, que significa biblioteca de livros. Então, Bíblia, você pode escrever aí Bíblia igual biblioteca de livros. Você pode até escrever aí. Então, Bíblia é biblioteca de livros. Né? Ela não tem um livro só, ela tem 73 livros. Há Bíblias que têm 66 livros, mas são as Bíblias protestantes. Tem 7 livros a menos. Né? E aí, nós vamos explicar sobre isso, por que isso acontece. E aí a Bíblia é dividida em duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. Então, Antigo Testamento, Antiga Aliança, e Novo Testamento, Nova Aliança. Né? O Antigo Testamento é a história do povo de Israel, que também é importante saber. Né? Afinal de contas, Jesus é judeu, né? A origem de Jesus é uma origem judaica. Né?
a nossa fé católica é também de origem judaica, né? Nós bebemos da fonte também dos judeus, né? Então, assim, Antigo Testamento, Antiga Aliança, história do povo de Israel. Novo Testamento, a história de Jesus, né? Fala sobre Jesus, os apóstolos e as primeiras comunidades cristãs. História de Jesus e? Dos apóstolos, né? Dos apóstolos e as primeiras comunidades cristãs. Né? Então seria isso. Agora, é lógico que quando surgiu, a Bíblia ela não surgiu pronta, né? Ela não. Deixa eu pegar uma Bíblia aqui. Ela não surgiu assim, prontinha, mastigadinha, como é que ela está aqui. Ela não veio pronta, né? Impressa, pronta. Naquele tempo não existia impressão. Porque a impressão, a gráfica foi surgir a partir de 1500 e pouco. Né? As primeiras impressões, quem fez foi a Igreja Católica. Né? Então, no tempo de Jesus não tinha gráfica. Não existia. Não existia esse tipo de tecnologia. Né? Podemos chamar isso até de tecnologia. Né? Esse instrumento que as pessoas usam para imprimir livros. Né? Então, no tempo de Jesus não tinha isso, isso não existia. Então, como é que era? Como é que surgiu a Bíblia? Então, eram papiros que foram, né? Eram escritos em papiros, né? O papiro, né? O papiro ele tinha dois materiais, podia ser feito de dois materiais. Ou ele era, o papiro ele era tirado de uma planta especial, que é chamada de papiros, que dava muito ali no Nilo, né? Lá no Egito, planta originária do Egito. E aí você tem os papiros e tem os pergaminhos, né? Os pergaminhos eram feitos de pele de animal, né? Couro de animal, couro de ovelha, couro de cordeiro, né? Então, o papiro só dava para escrever de um lado só, né? Já o couro, acho que já dava para escrever dos dois lados, né? Não sei se eles usavam os dois lados. Mas o papiro só dava para escrever de um lado só, né? E o pergaminho, né, era pele de animal, né? Por que chamava pergaminho? Porque começou lá na cidade de Pérgamo, né? Que é a antiga capital da Mísia, né? Lá na região do Oriente Médio, né? Veio de Pérgamo, né? Por isso que teve um pergaminho. Aí o que aconteceu? A Igreja Católica que foi que conservou e difundiu a Bíblia. Aí os antigos monges, antes da invenção da imprensa, porque ainda não tinha imprensa, transcreviam a Bíblia em milhares de cópias em pergaminhos. Transcreveram tudo isso à mão. Pergaminho. Né? Aí a Bíblia chegou até nós, do jeito que ela chegou. Né? Aí as cópias mais antigas, nós temos dois museus que ficam guardados esses pergaminhos. Na Biblioteca Vaticana, no Museu do Vaticano, tem um código chamado Código Vaticano B03, que é lá final no Museu do Vaticano. E tem um Museu Britânico de Londres, né, chamado Código Siniático S01. Né? Então, nós temos dois museus que conservam esses pergaminhos, o Museu do Vaticano e o Museu da Inglaterra em Londres. Dois museus que conservam esses pergaminhos da Sagrada Escritura. Que é patrimônio histórico, né? Então, quem fundiu a Bíblia foi a Igreja Católica. Né?
E a Bíblia Católica, ela é completa, ela tem 73 livros, como eu disse anteriormente. São 73 livros. O Antigo Testamento começa com o livro do Gênesis, né? E vai até o livro de Malaquias, né? Esse é o Antigo Testamento. O Antigo Testamento vai de Gênesis até Malaquias, né? E depois nós temos o Novo Testamento, que vai do Evangelho de Mateus até o livro do Apocalipse. Então, como é que surge a Bíblia protestante? Né? Tem uma história lá atrás. Havia um tal de Martinho Lutero, que era um padre agostiniano, né? Seguidor de Santo Agostinho. Santo Agostinho é um santo da igreja. Se tornou bispo e doutor da igreja. E Martinho Lutero, ele, muita gente não fala sobre ele, mas assim, Martinho Lutero ele tinha um problema muito sério de saúde mental. E muita gente não fala isso. A igreja, se você perguntar para qualquer padre, os padres falam. É que a igreja não fala muito. Deveria falar. Martinho Lutero, ele não tinha vocação para ser padre. Aí o que acontece? Quando ele era criança, ele estava brincando, não sei, debaixo de uma árvore, acho que dia de chuva, e o raio atingiu ele. A partir disso aí, Martinho Lutero não era normal, mas começou a ter alucinações, ouvia vozes. A pessoa que ouve vozes, ela é esquizofrênica. Assim, hoje temos uma ciência da medicina chamada psiquiatria, né, que estuda as patologias mentais. Então, o Martinho Lutero tinha problema. Os pais não queriam que ele fosse padre, mas ele insistiu, falou que Deus estava chamando ele e foi ser padre. Mas ele tinha alucinações, não via o diabo falando com ele, então era coisa da cabeça dele. E aí, ele começou a estudar a Bíblia. Só que, naquele tempo, a Igreja Católica, ela cometia o mesmo erro que a Universal comete hoje. Tipo assim, vender um pedacinho do céu. Então a igreja vendia indulgências. Hoje o que ela distribui gratuitamente, no passado ela vendia. Aí o Martinho Lutero, para combater isso, ele começou a dizer que não precisava de mais nada, não precisava pagar nada, não precisava de sacrifício, porque somente a graça bastava para se salvar. Somente a graça. Somente a graça bastava para salvar. Né? E aí ele começou, sabe, a combater a Igreja Católica. Ele já era padre, era um padre agostiniano. Aí o que ele me apronta? Ele escreve 95 teses contra a Igreja Católica e põe na porta da catedral da Alemanha, porque ele é alemão, né? Se você for olhar a história, só alemão faz cagada, né? O maior deslogo da história são os alemães, né? E aí, a partir disso, há uma revolução. Né? Muitos se revoltam na igreja, abandonam a igreja, ele foi o que abandonou a igreja, né? Deixou de ser agostiniano, deixou de ser religioso, arrancou uma freira do convento, casou com ela, entendeu? Só fez caca.
fim da vida dele, quando ele está morrendo, antes disso, enquanto ele estava vivo, né, ele estava com essa moça, num certo momento ele olha para ela e fala, olha para o céu. Ela olhou, então, está vendo esse céu? Então, esse céu já não nos pertence. Ele viu a merda que ele fez. Entendeu? E no fim da vida, ele escreve, você vê, todo mundo fala que ele foi o pai dos protestantes. Né? Na verdade, não foi ele, né? Ele apenas só colocou o papel lá na porta da catedral e desencadeou uma confusão do caramba. Né? Mas por causa dele, né, surgiu aí a que nós chamamos de reforma protestante. Entendeu? Reforma protestante. Aí ele tirou os 7 livros que nós temos, né, que ele considerava muito importante, ele acabou tirando. E no fim da vida, ele se arrepende e escreve uma linda poesia de Nossa Senhora. É que é interessante. Você não vê nenhum protestante falando isso. Os protestantes não sabem mesmo. Mas, antes de morrer, ele escreve uma linda poesia de Nossa Senhora. Os protestantes não falam isso. Não vou admitir. Aliás, muitos protestantes nem sabem nem quem é Martinho Lutero. Os caras não sabem nem a origem da própria igreja deles. Né? Então, assim, a Bíblia, no caso dessa, Martinho Lutero, ele pegou só aquilo que era importante para ele e o restante dos 7 livros ele descartou, ele não achava importante. Então ficou uma Bíblia incompleta. Né? Mas é uma Bíblia de um cara que é católico. Né? Não é católico. E aí, depois da morte do último apóstolo, isso até o ano 381, nós estamos falando lá de Constantinopla, Concílio de Constantinopla, havia muitos livros adulterados que passavam como se fossem inspirados, mas não eram. Aí foi um Papa Damaso, que em 381, assistido pelo Divino Espírito Santo, definiu os livros inspirados do Novo Testamento, né, que os livros inspirados do Novo Testamento são só os que nós conhecemos e aceitamos. E os nossos protestantes também aceitam. Né? Os textos do Novo Testamento, os protestantes aceitavam. Agora, alguns textos do Antigo Testamento, os protestantes descartavam. Né? Por exemplo, numa Bíblia protestante, não tem o livro de Tobias, nós temos, não tem o livro de Judite, nós temos, não tem o livro de Sabedoria, não tem o livro de Eclesiástico, não tem o livro de Baruque, né? Não tem os livros de 1º e 2º Macabeus, eles não têm. E também faltam os capítulos 10 e 16 do livro de Esther. E aí eles não têm o capítulo 3, 13 e 14 do livro de Daniel. Por exemplo, aquele louvor que os 3 jovens da fornalha fazem, né? Eles não têm. É estranho, né? Então, assim, existem 3 requisitos que a pessoa precisa ter. Então, assim, como é que você define, como é que você consegue discernir uma Bíblia protestante e uma Bíblia católica? Geralmente a Bíblia protestante, a maioria delas é de capa preta. Né? E elas faltam 7 livros. Né? Já a Bíblia católica é uma Bíblia completa, e toda a Bíblia católica você vai encontrar uma inscrição assim, na contracapa, vai ter a assinatura de um bispo. E vai estar escrito assim, imprimatur, ou imprima-se de um bispo. Porque para ser impresso uma Bíblia dentro da Igreja Católica, tem que ter a autorização de um bispo. Porque tem que ter uma revisão do bispo, ele vai olhar a Bíblia, vai analisá-la, né?
para ver se ela serve para estar rodando na mão do povo. Então tem que estar escrito imprima-se. Né? Tem que estar escrito isso. Esse aqui, por exemplo, com certeza tem. Aqui, essa aqui é uma Bíblia da editora Ave Maria. Ela está aqui, ó. Imprime poteste, está escrito em latim, né? E depois tem embaixo, né, o nome do cardeal, cardeal arcebispo, Carolus, né? Imprimatur, para dizer, imprima-se, pode se imprimir. Né? Se não tiver isso aqui, não é Bíblia católica. A Bíblia protestante não tem nada disso. Qualquer um vai lá, imprime a Bíblia, escreve o que quer, altera o que quer, faz o que quer. Entendeu? Diz que hoje é uma salada de fruta. Né? Você tem igreja para tudo que é lado por causa disso. Né? Porque cada um interpreta a Bíblia do seu jeito. Né? E não pode. Então, assim, existem 3 requisitos. Né? Existem 3 requisitos para se ler a Bíblia. Primeiro requisito, respeito. Né? Respeito porque a palavra de Deus, né? Porque a gente tem que ter respeito porque é a palavra de Deus e palavra santa. E as coisas santas devem ser tratadas com maior respeito. Então, como é uma coisa santa, tem que ser tratado com respeito. Então, a primeira coisa é respeito. A segunda coisa, temos que ter humildade. Por que humildade? Para perceber que a gente não entende tudo, não sabe tudo. Eu tenho 25 anos de obra, eu tenho mais de 50 anos de católico. Eu não sei tudo. Se eu falar para você que eu sei tudo, eu estou sendo arrogante. Eu não sei tudo. Até o padre, até um doutor, ele também não sabe tudo. Ele se tornou doutor, mas isso não significa que ele sabe tudo. Porque quando se fala disso aqui, isso aqui é uma coisa que a Bíblia, o catecismo chama a Sagrada Escritura, chama de revelação, Sagrada Revelação. Né? A Bíblia tem vários nomes, né? A gente pode chamar de Sagrada Escritura, né? Palavra de Deus, né? Eu gosto da expressão Divina Revelação ou Sagrada Revelação. Né? E aqui no Catecismo fala que, assim como o homem, o que o Catecismo da Igreja Católica fala a respeito da Sagrada Escritura, né? Não somente da Sagrada Escritura, mas a respeito da verdade. A Igreja afirma o seguinte, está aqui, que ela não se diz totalmente detentora de toda a verdade. Então, só voltando aqui nos 3 requisitos para ler a Bíblia: respeito, humildade. Vou chegar lá. Falta o terceiro, vou chegar lá. Estou só explicando. Eu fiz um parênteses para explicar um pouco sobre a questão da revelação. Né, da revelação. Assim como. Porque eu estou falando sobre a humildade. Né? Por que o catecismo fala que a igreja não é totalmente detentora de toda a verdade? Por quê? Porque ela está em evolução. A revelação, ela ainda está em evolução também. Então, assim como o homem evolui, a Sagrada Escritura também ela vai evoluindo ao longo do tempo. Né? Quantos erros foram cometidos com isso aqui? E hoje não se comete mais os mesmos erros, porque hoje os homens já têm outro entendimento. Então, conforme o ser humano vai evoluindo, o entendimento também vai evoluindo. Né? Então, a igreja, por isso que ele fala que a gente tem que ter humildade, né? Em conhecer que a gente não sabe tudo, né? Por quê? Porque, na verdade, pensar assim, se você achar que sabe tudo, você está se colocando como alguém arrogante. Porque na Bíblia, nela há, porém, alguma coisa difícil de compreender que as pessoas pouco instruídas
ou pouco firmes deturpam, como fazem também com as outras escrituras para a sua própria ruína. Então, São Pedro já falava isso lá atrás, né? Na carta de São Pedro, segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16, fala isso. Nela há, porém, alguma coisa difícil de compreender, que as pessoas pouco instruídas ou pouco firmes deturpam, como fazem também com as outras escrituras, para a sua própria ruína. Então tem muita gente que deturpa a Sagrada Escritura. Você pega os protestantes, né? Eles deturpam totalmente isso aqui. Distorcem totalmente esse tipo. Falam mal da cruz, falam mal de Maria, né? Porque distorcem. Então, quando o leitor, né? Quando eu falo leitor, esse leitor pode ser eu, pode ser você, qualquer leitor. Quando o leitor encontra algo na Bíblia que não compreende, deve pedir explicações a quem pode explicar, né? Eu, por exemplo, quando eu tenho dúvida de alguma coisa, ou assim, geralmente é muito difícil eu ter dúvida, mas quando eu tenho alguma dúvida, ou quando eu quero especular um pouco mais, explorar um pouco mais, porque eu sou um cara curioso, então eu pesquiso, né? Existem revistas católicas especializadas, né? De Bíblia, então, como eu tenho um celular, tenho acesso à internet, então eu pesquiso, tem uma revista da editora Paulus, que ela é muito boa, né? Chama-se Vida Pastoral. Né? Quando eu tenho dúvida com alguma coisa do Evangelho, às vezes, eu tenho duas alternativas. Eu tenho aqui essa Bíblia de Estudos, né? Que ela tem uma nota de rodapé bem grande, né? Que me dá a explicação de tudo. Né? Eu tenho uma Bíblia de Jerusalém também, não sei se está aqui, deve ter ficado lá em São José. Mas se ficou, não tem problema. Mas, de qualquer forma, assim, então, e tem essas revistas, né, que nos ajudam, né, a esclarecer mais coisas, né? Mais coisas. Né? Ou a gente pode perguntar para um padre, né? Porque o padre já tem a informação completa, né? Tem teologia, né? Então ele pode dar uma explicação melhor se eu tiver dúvida de algum texto. Né? Como também já fiz isso. Né? Eu cheguei a perguntar para padres o sentido de alguns textos que eu não entendi. Então, assim, a gente não sabe tudo, né? A gente vai buscando. Então, por isso que o segundo requisito é a humildade. O terceiro requisito é a prudência. Né? Prudência. Por que prudência? Para a gente nunca se apegar a uma só frase, sem conhecer o texto todo e o contexto. O protestante não. O protestante pega um versículo e fica só naquele versículo. Ele não leu o texto, ele não leu o contexto, e ele está ali afirmando algo que não está escrito daquele jeito, né? Ele está interpretando de outra maneira e falando besteira acerca daquele trechinho que ele pegou. Né? Por exemplo, eu peguei uma vez um protestante, ele ficou sem resposta. Porque ele se apegou naquela frase que está no Evangelho, onde Jesus vai dizer: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu. Eu virei para ele e perguntei para ele: tá, então eu vou te perguntar uma coisa para você. Tem alguém no céu? Ele falou: não. Como não tem? Eu olhei para a cara dele. Jesus subiu ao monte Tabor. Pedro, Tiago e João. Os três subiram com Jesus. De repente, uma nuvem cobre todos eles. Jesus se transfigura, ou seja, muda de figura. E quem aparece conversando com Jesus? Eu falo isso para o protestante. Aparece Moisés e Elias. Mas que eles não estão no céu. Eu falei para ele: Elias não foi levado no carruagem de fogo? Foi, então como é que você fala que está no céu? Enoque também não foi levado também numa carruagem de fogo? Não foi arrebatado? Foi, então como
orarão no último instante: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Aí Jesus virou para ele: hoje mesmo estarás comigo no meu reino. Peraí, então Jesus acabou de falar que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que é o paraíso? O paraíso é o céu. Então eu falei: eu acho que você está meio desinformado, meu irmão. Você está precisando ler um pouquinho mais. Você está lendo só uma frase e está esquecendo de ler todo o contexto da Bíblia. Você está lendo um versículo que Jesus falou, mas o restante da Bíblia você não leu. Você está sendo desonesto. Acabou a conversa. Ele quis falar que só tinha Jesus no céu. Eu falei: não. Elias foi levado numa carruagem de fogo. Você pegar o Antigo Testamento, só porque você procurar passar, você vai encontrar. Você tem Enoque também, que foi arrebatado. Você tem Moisés, que na carta de São Judas, o demônio de São Miguel estão disputando o corpo dele. Porque está disputando, porque o Miguel quer levar o corpo dele para o céu, e o diabo está lá, brigando para ficar com o corpo. Está lá na primeira carta de São Judas. Então, a gente precisa tem que conhecer a Bíblia toda. Porque o protestante ele pega um versículo e fica só naquele versículo. E aí, a partir daquele versículo, ele faz um estrago. Então, nunca apegar-se a uma só frase sem conhecer o texto, ou sem conhecer o texto todo e o contexto. Nunca arriscar interpretações pessoais sobre pontos doutrinários, pois nenhuma profecia é de interpretação pessoal. Aqui isso quem fala é Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, fala: nenhuma profecia é de interpretação pessoal. Então, a imprudência de muitos ao ler a Bíblia levou a usar as mais tristes heresias. O que é uma heresia? Heresia é uma distorção da doutrina. Enquanto as pessoas acabam cometendo heresias, falando besteira. Então, a Bíblia toda... Heresias? Heresia é uma distorção, distorção da doutrina, distorção da fé. E a Bíblia, ela foi organizada. Lógico que ela nunca foi feita assim. A igreja, ao longo do tempo, as primeiras comunidades, ao longo do tempo, a igreja primitiva se reuniu e organizou a Bíblia. Ela criou o que nós chamamos de canon dos livros. O que é a palavra canon? Significa organização, ordem, Ou seja, a igreja organizou os livros, Pegou aquilo que era importante e colocou, e compilou. Aquilo que não tinha importância, que não era importante, que não ia fazer parte, a igreja descartou. E aí nós temos os livros que temos hoje, que foi a elaboração da igreja. Isso aqui nós chamamos de... essa organização nós chamamos de canon da Bíblia. Canon. Canon, a palavra significa ordem, regra, organização. Canon. O termo canon é isso, o canon da Bíblia. Aí como é que nasceu essa coisa de canon, Quase todos os livros do Antigo Testamento quase todos eram escritos em hebraico. Porque muitos judeus acabaram emigrando da Palestina para Roma, Alexandria, etc. Tornou-se necessário traduzir a Bíblia para o grego. Porque Roma, a grande maioria que morava em Roma no tempo
né, no tempo dos apóstolos, se falava grego. Só os romanos falavam latim bem arcaico aí. Mas naquele tempo se falava o grego koiné, o grego arcaico, que não se fala mais. Se fala grego, mas não é mais esse grego antigo, também era um grego arcaico, chamado koiné. Né? Então a Bíblia, quase todo o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, mas por causa dessa mudança, dessa dispersão dos primeiros cristãos da Palestina para Roma, né? Aí houve essa tradução do hebraico para o grego, né? Aí foram feitos, então assim, foi feito duas grandes traduções da Bíblia para o grego. A primeira se chama Bíblia Palestinense ou Esdrina, né? Isso aí você não precisa anotar, não. Eu acho que não é tão importante. Eu estou só contando a história, porque isso aqui nem eu de cabeça eu sei. Estou só lendo porque eu acho que é importante, mas né, só para a gente ter uma noção de como foi escrita a Bíblia. Então, a codificação começou quase 500 anos antes de Cristo. Antes de Cristo ainda. E terminou 100 anos depois de Cristo. A segunda tradução era chamada de Bíblia Alexandrina, ou 70. Era chamada de ou Septuaginta, né? Que é a Bíblia dos 70. Ela chama-se assim porque foi traduzido para o grego por 70 sábios de Alexandria. 70 sábios gregos de Alexandria traduziram a Bíblia para o grego. 300 anos antes de Cristo. Acontece que a Bíblia dos 70 contém alguns livros a mais do que a Bíblia palestinense. Os livros que apareceram nas duas traduções da Bíblia se chamam protocanônicos. Esses são aceitos por todos como inspirados. Os livros que apareceram na Bíblia alexandrina se chamam deuterocanônicos. Tobias, Judite, Sabedoria. Esses são os livros que nós aceitamos e que os protestantes não aceitam. Né? Nos primeiros séculos da igreja, os livros deuterocanônicos eram aceitos por todos. Não havia nenhuma dúvida sobre a sua canonicidade, sobre sua organização. As dúvidas começaram a surgir a partir do século IV, devido sobretudo a São Jerônimo, que, indo morar na Palestina, se deixou influenciar por alguns judeus que atribuíam menor importância aos livros deuterocanônicos em relação aos protocanônicos. Mas depois isso foi esclarecido, né? Então você vê que a Bíblia ela passou por um processo de várias traduções, né? Várias traduções. E, deixa eu ver aqui, no fim de tudo, aí a igreja se reunindo, chegou-se, aí eles tiveram um concílio de Roma, um concílio de Hipona, um concílio de Cartago, Florença e Trento. E aí eles falaram, não, vai ficar esse 73 e acabou. O que é concílio? Né? Concílio é uma grande assembleia que o Papa convoca todos os bispos, todos os padres, todos os cristãos, inclusive até de origem protestante, todos os ateus, sentam para discutir, para chegar num consenso, para estudar o que está certo, o que está errado. Lógico que quem dá a palavra final é o Papa. Né? Mas bateram o martelo e falaram, não, é isso, 73 livros, acabou, é o que está aí, é o que ficou. Então, a palavra final sempre é a da igreja. Foi ela quem escreveu isso aqui. Então é isso. Isso é só para a gente saber um pouco da história da Bíblia, como é que surgiu, né? Senão a gente vai achar que no tempo de Jesus já tinha a Bíblia. Não tinha. No tempo de Jesus não tinha Bíblia. Não tinha Bíblia mesmo. Né? A pregação era feita de boca a boca, não tinha nada escrito. Para não falar que não tinha nada escrito, tinha alguns papiros, alguns livros do Antigo Testamento escritos em papiros. Mas de modo geral não tinha nada escrito. Né? Porque, pra você ter uma ideia,
evangelhos foram escritos 60, 80 anos depois de Cristo. Foram escritos bem depois. Então, tudo que nós temos hoje foi escrito bem depois. Então é só para a gente saber um pouco da história da igreja, da história da Bíblia, né? Como é que surgiu, né? Como é que ela surgiu? Ela veio do nada, assim, não. Ela tem todo um caminhar, né? E aí a Bíblia, ela trabalha junto com a tradição oral, né? O protestante não aceita a tradição. Ele fala, não, eu só aceito o que está escrito. Mas nem tudo foi escrito. Se a gente pegar a Bíblia hoje, pode pegar uma Bíblia católica como protestante, as duas estão escritas a mesma coisa. Se você pegar aqui, por exemplo, final do Evangelho de São João. Vamos pegar aqui. Pegar aqui no final do Evangelho de São João. Os dois últimos capítulos de São João, que é o capítulo 20 e o capítulo 21. Se eu pegar a conclusão do capítulo 20 de São João, está escrito assim, versículo 30. Fez Jesus, na presença dos seus discípulos, ainda muitos outros milagres que não estão escritos nesse livro. Então, nem tudo foi escrito. Mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Aí, quando você chega aqui na conclusão do capítulo 21 do mesmo livro de São João, está escrito assim, versículo 24 do capítulo 21. Esse é o discípulo que dá testemunho de todas essas coisas e as escreveu. E sabemos que é digno de fé o seu testemunho. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. Ou seja, não foi escrito tudo. Aí o protestante fala assim, eu só acredito no que está escrito. São Paulo, em uma das suas cartas, eu não lembro onde está isso, né? Mas uma das suas cartas, São Paulo vai dizer assim, que Jesus falou assim, ele citando Jesus, porque Jesus disse, há mais alegria em dar do que em receber. Pode pegar os 4 evangelhos, não tem essa frase de Jesus. Então isso significa dizer que nem tudo aquilo que Jesus disse foi escrito. Nem tudo aquilo que Jesus fez foi escrito. Não foi escrito tudo, porque não ia dar conta, é muita coisa. Né? Uma Bíblia só não ia dar conta, ia ter que ter Bíblia 1, Bíblia 2, ia ter que ter várias Bíblias. Né? Não tem necessidade de ter uma Bíblia só, uma tradução só já é suficiente. Né? Então a igreja fez uma compilação, né? Um compêndio, isso aqui é um resumo, um catado de tudo aquilo que é mais importante e foi colocado na Bíblia. Né? Então é isso, a Bíblia ela é isso, não é outra. Não existiria isso aqui se não existisse a tradição. Porque no tempo de Jesus não tinha Bíblia. Eles pregavam com a boca. Toda a pregação era feita de forma oral, não tinha nada escrito. Jesus mandou os discípulos escrever. Foi escrito bem depois. Né? As primeiras comunidades escreveram. Não foi Mateus que escreveu Mateus, foi a comunidade de Mateus que escreveu Mateus. Não foi João que escreveu João. Ele até escreveu algumas coisas, mas além dele teve mais 4 autores que escreveram o livro sobre João. Né? Marcos, não foi Marcos que escreveu o livro de Marcos.
escreveu foi a comunidade de Marcos. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João não são os autores, é a comunidade. Quem escreve é a comunidade de Mateus, a comunidade de Marcos, a comunidade de Lucas, a comunidade de João. Cada um escreveu um pouco, juntou tudo, fez um compilado, um resumo, e colocou aqui. Porque se for para colocar tudo, não vai caber. Não caberia. Né? Você ouviu a conclusão do Evangelho de São João falando isso. Então, o mal do protestante é que ele acha que só acredita no que está escrito. Mas não é que ele não acredita no que está escrito. Não é que ele acredita no que, somente naquilo que está escrito. Ele não aceita a autoridade da igreja. Ele não aceita a autoridade da igreja católica. Então, assim, eu não aceito a autoridade de um Papa, não aceito a autoridade da igreja católica. Então eu vou renegar tudo aquilo que a igreja católica apresenta, eu vou negar. Eu vou negar a cruz, eu vou negar as imagens, vou negar Maria, eu vou negar tudo. Aí eu vou protestar, vou bater contra. Né? O protestante é isso, ele bate de frente com tudo. Ele não concorda, porque é protestante. Então, assim, Jesus não mandou que os apóstolos escrevessem a Bíblia. Só mandou que pregassem, ensinassem sua palavra. E para todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Quem a vós ouve, a mim ouve. Lucas 10, 16. Né? Todos os apóstolos foram enviados e de pregar. Mas só alguns escreveram e apenas no fim de sua vida. Então, por exemplo, os evangelhos de Mateus e Marcos, por exemplo, foram escritos 60, 80 anos depois de Cristo. Bem depois. Não tinha nada escrito antes. Só isso aqui, na verdade, só surgiu porque muitos morreram para que isso aqui existisse. Quantos cristãos foram assassinados, né? Devorados pelas feras nazarenas de Roma? Quantos foram cerrados ao meio? Quantos foram demolados? Quantos foram decapitados? Quantos foram cerrados ao meio? Quantos foram granhados? Quantos morreram queimados? Quantos morreram a fio de espada? Então, se a gente tem o que a gente tem, porque muitos lutaram para que a palavra permanecesse. Então, eu costumo dizer que a Bíblia, ela cheira sangue. Sangue dos mártires. Se a gente tem o que a gente deve aos primeiros cristãos. Que eles fizeram a história. Eles fizeram a história. Né? Deram a vida. Nós pegamos uma chegadinha. Pegamos uma chegada dele. Se fosse fundamental, se fosse tão importante assim, o ensino da Bíblia escrita, todos os apóstolos primeiro teriam escrito a Bíblia. E depois a teriam pregado. Mas foi o contrário. Primeiro eles foram pregar. Eles foram enviados e pregaram a palavra de Deus de viva voz. Tradição. E a maioria dos apóstolos não escreveu nada, só pregou a palavra de Deus de viva voz. Pedro não escreveu nada. Ele era analfabeto. Quem escreveu foi Lucas. O Atos dos Apóstolos, quem escreveu Atos dos Apóstolos? Lucas. O Evangelho de Lucas, Lucas escreveu. Atos dos Apóstolos, Lucas. As cartas de Pedro, Lucas. Lucas era médico, era letrado. Pedro era ignorante, era pescador. Deve ter aprendido a escrever depois, eu acho. Deve ter aprendido, Paulo deve ter ensinado. Né? Mas não tem, a gente não tem nenhum registro. A gente não tem nenhum registro, né, guardado contando a história de que Paulo ensinou Pedro a ler e escrever. A gente não sabe. Não tem nenhum registro. O que a gente sabe é que quem escreveu as cartas de Pedro foi Lucas. E a gente sabe que Lucas era grego, não conheceu Jesus pessoalmente, ele era discípulo de Paulo, né? Que Paulo estava lá na Grécia pregando, né?
que Paulo foi um cara que meteu as caras, né? Pedro ficou mais com os judeus e Paulo foi para os gentios, os pagãos. E Lucas é discípulo de Paulo, é médico. Então, era letrado. Então, eu vou escrever. Então, os protestantes são todos eles estão equivocados, né? Então, assim, mesmo na Bíblia, se você pegar os textos bíblicos, aqui o Frei Battistini, você lembra que é do Frei Battistini? Não conheço esse cara, não sei se ele está vivo ainda, mas ele escreveu esse livro aqui, né, A Igreja de Deus Vivo. Então, às vezes eu uso ele para dar catequese, porque ele é muito bom. Porque ele dá detalhes, alguns detalhes que eu acho que são importantes. Que costuma, né, dar. Mesmo na Bíblia, há muitos trechos em que se demonstra claramente que a tradição tem o mesmo valor na Bíblia. Por exemplo, aí ele cita lá 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13, por exemplo, ele fala assim: retém a forma de sãs palavras que de mim ouvistes, inspirada na fé e na caridade de Jesus. De mim ouvistes. Né? Ou seja, o cara não leu, o cara está falando para o outro. 2 Tessalonicenses 2,13: mantendo-vos firmes, irmãos, e guardais os ensinamentos que recebestes, quer pela palavra, quer pela nossa carta. Pela palavra significa pela tradição, pela palavra falada. Isto é, pelo ensino oral. Os ensinamentos de Deus, desde o Antigo Testamento até chegar ao Novo, foi ensinado de forma oral. Não tinha Bíblia. Então, a 2 Tessalonicenses 3,6 fala: em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, mandamos que vos afasteis de todo irmão que se entrega à preguiça e não segue a tradição que de nós recebestes. Você percebe a importância da tradição. Né? A tradição é importante. Tu és aqui, 2 Timóteo 2,1,2. Tu, pois, meu filho, ser forte na graça de Cristo, e o que de mim ouviste perante muita testemunha, confia-o a homens fiéis, capazes de ensinar aos outros. Eis aqui a tradição oral. Naquela época, usava-se pouco a Bíblia, mas ensinava-se de viva voz, ou seja, a tradição. Os protestantes dizem que o ensinamento de Jesus está todo na Bíblia. Está errado. Não está todo na Bíblia. Aí ele cita o mesmo texto que eu li para você agora há pouco. Conclusão do Evangelho do capítulo 20, de São João, capítulo 20 e o capítulo 21, a conclusão dos dois. Né? Jesus fez outros milagres, Jesus fez ainda muitas outras coisas, para dizer o quê? Que a tradição, ela é importante. Ela é importante porque se ela não existisse, não existiria a Bíblia. A Bíblia existe por causa da tradição. Se não existisse a tradição, não existiria a Bíblia. A Bíblia foi escrita, por quê? Porque essa tradição não se perdesse. Mas primeiro veio a tradição. É igual a Jesus, né? É igual a Jesus na Eucaristia. A missa, por exemplo, nós participamos da missa, né? Você está sempre participando das missas. Ela não é dividida, a missa é dividida em duas partes. Né? Dividida em duas partes. Liturgia da palavra, liturgia eucarística. O que é liturgia? Liturgia é a forma como celebramos. Liturgia é a forma que o celebramos. A forma como nos reunimos para celebrar a Deus. Né? A palavra liturgia significa isso, né? A forma de como nos reunimos para celebrar, para agradecer, para louvar a esse Deus. Isso chama-se liturgia. Então a missa, por exemplo, que é o santo sacrifício do altar, o santo sacrifício de Jesus no altar, ela é dividida em duas partes. Liturgia da palavra, que primeiro você vai ouvir o quê? Você vai ouvir a primeira leitura, você vai ouvir o salmo, você vai ouvir a segunda leitura
primeiro vem o verbo, ou seja, a palavra, depois vem a carne. E o verbo se fez carne. Primeiro a palavra, depois a carne. Então, primeiro a tradição, depois a palavra. Porque Deus é perfeito, né? Deus é perfeito. Ele faz tudo perfeito. Então, guarda isso, né? Não existe Sagrada Escritura sem tradição. Se a Sagrada Escritura existe hoje, a gente nega a tradição. E qual a tradição? A tradição dos apóstolos. Nossa igreja ela é apostólica. Ela é de sucessão apostólica. Veio com Jesus, depois veio Pedro, depois de Pedro veio outro, depois do outro veio outro, veio outro, até os dias de hoje. Então são sucessores. Um vai substituindo o outro. Conforme um vai morrendo, um fica no lugar do outro. É sucessão apostólica. Então a nossa igreja, ela é de sucessão apostólica. Tem muitas igrejas protestantes aí se autodenominando apostólica, mas não é. Não tem sucessão apostólica no protestantismo. Só existe sucessão apostólica no catolicismo. Então, guarda isso. Por quê? 9 e 5. Em cima da isca. Então a gente vai parar por aqui, não fica muita coisa. 1 horinha acho que já é o suficiente. Você já tem bastante coisa aí, né? E aí, se eu não der na terça-feira, aí eu dou no domingo. Porque pode ser que semana que vem, eu tenha que esmolar. Entendeu? E aí, se eu